Preso ao pecado, enfrente a raiz e experimente a verdadeira libertação. A maior prisão espiritual não é visível e, por isso, quase ninguém escapa dela. Ela não se ergue com muros, não possui correntes, não produz sons ou sombras, mas aprisiona de um modo tão profundo que o próprio prisioneiro acredita ser livre enquanto repete comportamentos que o afastam da vida que Deus planejou. Ao longo da história bíblica, essa prisão silenciosa se manifesta como um padrão que atravessa gerações, desde a queda no Éden até os dias atuais. O ser humano pensa que luta contra hábitos, fraquezas e escolhas pontuais, mas a Escritura revela algo muito mais sério. A batalha acontece na raiz do coração, onde decisões invisíveis moldam destinos inteiros. A palavra mostra que ninguém tropeça apenas porque errou na superfície. As quedas começam muito antes, onde a intenção é formada, onde o desejo se inclina, onde a mente se rende a promessas enganosas que soam como liberdade, mas se tornam cativeiros. Quando olhamos para o drama da humanidade, percebemos que o pecado não é apenas uma ação isolada, mas um sistema espiritual que opera de dentro para fora, distorcendo a vontade e obscurecendo a visão. E é por não compreendermos essa dimensão profunda que tantos lutam com os mesmos ciclos, acreditando que falta força, quando na verdade falta revelação. Esse vídeo é um convite para descer até o nível onde a batalha realmente acontece. Vamos percorrer as Escrituras como quem atravessa uma antiga cidade soterrada, camada por camada, até encontrar a estrutura que sustenta aquilo que você chama de fraqueza. Vamos entrar no cenário da queda original, examinar a lógica espiritual da tentação, observar como a raiz se forma, como cresce, como prende e como Deus intervém com precisão cirúrgica por meio da cruz. É um percurso que exige coragem, porque expõe aquilo que muitos escondem até de si mesmos. Mas é também uma jornada de esperança, porque Deus nunca revela para envergonhar. Ele revela para libertar. Quando entendemos o que está por trás da prisão, descobrimos o que a mantém viva e, principalmente, o que a dissolve quando é confrontada pela verdade de Cristo. A verdadeira libertação não acontece quando um comportamento melhora, e sim quando a raiz é arrancada e substituída por uma nova vida. Prepare-se. Há segredos espirituais que precisam ser trazidos à luz. Há padrões que precisam ser identificados. Há mentiras que precisam ser desmascaradas. E há uma verdade que precisa ser abraçada. A jornada começa agora, no ponto onde Deus deixa de tratar sintomas e decide transformar a essência, a estrutura invisível do pecado. O pecado nunca começa onde você pensa. Ele não nasce quando a ação acontece, nem quando a tentação aparece. A Escritura mostra que o pecado se forma muito antes do comportamento, muito antes do momento crítico em que alguém cai. Ele começa de forma silenciosa, dentro de lugares que o olhar humano não alcança, e infiltra-se na vontade como água penetrando rochas, até que, sem perceber, a estrutura interior já está fragilizada. A cultura ensina que pecado é apenas decisão errada, escolha inadequada, deslize moral. Mas se fosse apenas isso, bastaria força de vontade para romper qualquer padrão. Se fosse superficial, a disciplina humana resolveria. A experiência, porém, prova o contrário. A Bíblia apresenta o pecado como condição, inclinação, sistema que opera no interior. Jesus advertiu que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. Ele não disse para consertarmos os frutos, mas a árvore. Isso significa que a raiz determina tudo. Antes de um gesto ser praticado, um pensamento foi nutrido, uma intenção foi acolhida, uma narrativa interior foi construída. Por isso, tantos lutam tentando conter a superfície, enquanto a fonte que alimenta o comportamento permanece intacta.
A luta se torna cansativa, frustrante e repetitiva, porque combate os efeitos sem tocar a causa. Quando observamos o padrão bíblico, percebemos algo ainda mais profundo. O pecado não funciona apenas como tendência pessoal, mas como um sistema espiritual que envolve acordos internos, percepções distorcidas e buscas por autonomia. Ele se apoia na ideia de que o homem pode construir sua própria verdade, definir seu próprio caminho e sustentar sua própria vida sem depender da direção de Deus. Essa arrogância sutil não se revela apenas em grandes rebeliões, mas em decisões discretas, aparentemente inofensivas, que vão moldando um coração dividido. A Escritura descreve isso como endurecimento, cegueira espiritual e insensibilidade. E é justamente essa dimensão profunda que explica por que as pessoas repetem padrões dolorosos. Não é por falta de fé, não é por fraqueza moral, é porque a raiz não foi exposta. Enquanto a raiz permanece oculta, ela continua influenciando pensamentos, desejos e escolhas. É como caminhar em um terreno que parece firme, mas esconde cavernas subterrâneas. A pessoa acredita estar no controle, mas basta um peso emocional para que tudo desmorone. A Bíblia chama isso de engano do coração, algo tão sério que o próprio profeta Jeremias declarou que ninguém consegue compreender sozinho a extensão da própria corrupção. Essa revelação inicial é o primeiro passo da libertação. Antes de Deus transformar, Ele revela. Antes de Deus arrancar, Ele expõe. E, quando entendemos que a luta não está nos frutos, mas na raiz, surge uma pergunta inevitável: como identificar o ponto exato onde tudo se forma? É essa pergunta que abre o caminho para a próxima etapa da jornada espiritual. A raiz no Éden, o primeiro rompimento. Tudo o que você vive hoje começou em uma árvore. Não uma árvore comum, mas um símbolo cósmico colocado no centro do jardim como fronteira entre confiança e autonomia, entre submissão e rebeldia, entre vida e morte. O Éden não foi apenas o cenário do primeiro pecado, mas o laboratório onde toda a dinâmica espiritual humana foi revelada em sua forma mais pura. Ali, antes de qualquer civilização, antes de qualquer cultura, antes de qualquer lei escrita, a raiz do pecado se formou e inaugurou um padrão que atravessaria a história inteira da humanidade. Para entender a gravidade desse rompimento, é preciso olhar o Éden não como mito poético, mas como realidade histórica inserida em um ambiente geográfico verdadeiro. As descrições bíblicas do Gênesis incluem rios localizáveis no mundo antigo, terras mencionadas em registros arqueológicos e características que se alinham a tradições mesopotâmicas, mostrando que o relato bíblico dialoga com uma geografia concreta. Esse contexto reforça que o Éden não é alegoria. É o palco do início da ruptura. Ali, Deus plantou um jardim que funcionava como um templo cósmico, um lugar onde o Criador e a criação se encontravam sem barreiras. O pecado não começou com o ato de comer. Ele começou quando o coração duvidou da voz de Deus. Antes do fruto, houve uma sugestão. Antes da desobediência, houve uma interpretação distorcida. A serpente não apresentou o fruto como objeto proibido, mas como oportunidade de autonomia. Foi ali que o padrão do pecado se revelou pela primeira vez. Substituir a dependência pela independência, substituir a verdade pela aparência, substituir a confiança pelo controle. A queda não foi apenas moral, foi relacional. A raiz foi o rompimento da confiança, não o fruto da desobediência. Quando Adão e Eva tomaram o fruto, eles estavam apenas exteriorizando algo que já havia acontecido dentro deles, a inclinação a se tornarem suas próprias autoridades. E a partir desse rompimento, a humanidade inteira herdou uma estrutura inclinada a repetir o mesmo movimento. O Éden mostra que o pecado não se repete apenas por influência ou por ambiente,
mas porque a raiz implantada na história moldou a natureza humana. Essa é a razão pela qual pessoas sinceras lutam contra padrões que parecem não ter origem consciente. A origem está lá atrás, no coração da primeira rebelião. Essa revelação traz uma pergunta inevitável. Se a queda inaugurou um padrão, será que estamos condenados a repeti-lo para sempre? Será que a raiz que começou no Éden ainda dita o rumo das nossas escolhas? Ou existe uma realidade espiritual capaz de quebrar esse ciclo que atravessou séculos e nações? Para responder a isso, é preciso olhar para dentro de nós, não como quem examina comportamentos, mas como quem busca entender a natureza que habita o próprio coração humano. A guerra entre naturezas, carne versus espírito. Você não luta contra suas fraquezas, você luta contra sua natureza. Essa é a verdade que Paulo escancarou em Romanos ao descrever o conflito interior que atormenta todo ser humano. O querer está presente, mas o realizar não. Essa declaração não é poesia trágica, é diagnóstico espiritual. A carne, na linguagem bíblica, não é apenas o corpo, nem impulsos descontrolados. A carne é a natureza humana caída, inclinada à autonomia, moldada pelo padrão do Éden, marcada pela ruptura original que distorceu o desejo e rompeu a comunhão. E é justamente essa natureza que se opõe ao espírito em uma batalha que não é simbólica, mas real e cotidiana. Paulo chama essa tensão de lei, não no sentido jurídico, mas como princípio ativo, força que opera dentro de nós. Ele afirma que existe uma lei da carne que o puxa para baixo e uma lei do espírito que o chama para cima. Esse conflito explica por que a disciplina moral jamais será suficiente. O homem pode treinar comportamentos, impor regras a si mesmo e estabelecer limites. Mas, enquanto a raiz operar na estrutura caída da natureza humana, o impulso para o pecado continuará vivo, mesmo quando a pessoa deseja agir corretamente. A luta, então, não é entre força e fraqueza, é entre vida e morte, entre duas naturezas que buscam governar o mesmo coração. Esse conflito fica evidente quando observamos como a tentação age. Ela não cria desejos novos, ela ativa desejos que já existem. Não apresenta algo estranho ao ser humano, mas algo alinhado à sua inclinação natural. Por isso, a carne reage tão rapidamente ao estímulo. Ela reconhece na tentação uma oportunidade de autoafirmação, controle e autonomia, repetindo o padrão do Éden. E enquanto essa natureza não for confrontada por algo mais forte, ela continuará se impondo. É como uma semente que insiste em brotar, mesmo quando o jardineiro tenta podar os galhos. A raiz permanece viva. Ao mesmo tempo, quando o Espírito Santo entra na vida do homem, ele não substitui automaticamente a natureza antiga. Ele planta uma nova natureza. A regeneração não remove a carne, mas acrescenta vida espiritual que precisa crescer, se fortalecer e dominar. É por isso que o cristão experimenta um conflito que não existia antes. Antes, a carne governava sozinha. Agora, ela encontra resistência. O Espírito confronta pensamentos, corrige intenções, ilumina a consciência e desperta sensibilidade ao que antes passava despercebido. A batalha é o sinal da vida nova, não sua ausência. Compreender essa guerra é essencial para evitar dois erros destrutivos: culpar-se por lutar ou acomodar-se com a luta. A luta não significa derrota, mas também não garante vitória. Ela expõe que existe um governo em disputa. A questão é: quem assume o trono do coração? E aqui surge a pergunta decisiva, que abre caminho para a próxima etapa da jornada espiritual. Se a carne é tão profunda e tão antiga quanto o Éden, como ela se estrutura dentro de nós e como essa estrutura se transforma em uma prisão capaz de moldar destinos inteiros. Como a raiz se torna uma prisão. Mecanismos espirituais.
Toda cadeia espiritual tem uma lógica. Nada no reino das trevas é aleatório. O pecado não prende apenas porque é forte, mas porque se organiza como um sistema. Ele opera em níveis, cria padrões, estabelece acordos internos e molda percepções até que a pessoa não apenas repete o comportamento, mas passa a enxergar o mundo através da lente daquilo que a domina. Esse processo não acontece da noite para o dia. Ele se forma lentamente, como correntes forjadas elo por elo. Quando a raiz do pecado não é confrontada, ela se transforma em estrutura. Quando a estrutura não é interrompida, ela se transforma em prisão. O primeiro mecanismo dessa prisão é o auto-engano. O pecado só sobrevive onde a verdade não entra. E para impedir que a luz exponha suas bases, ele cria justificativas, narrativas internas e interpretações distorcidas que fazem a pessoa acreditar que tudo está sob controle. A Escritura descreve isso como endurecimento. Uma camada espiritual se forma no coração, tornando-o resistente à correção, insensível à voz de Deus e inclinado a minimizar aquilo que o está destruindo. Não é que a pessoa não saiba que está errada. Ela apenas não quer lidar com a dor de ser confrontada. O segundo mecanismo é a repetição. Cada vez que alguém cede ao padrão, a raiz se aprofunda e a estrutura se fortalece. A Bíblia mostra que o pecado cria caminhos dentro do coração, assim como trilhas são formadas no solo quando alguém pisa várias vezes no mesmo lugar. Com o tempo, a mente se acostuma, o corpo se adapta e a alma se rende. O que começou como tentação vira hábito. O que começou como hábito vira inclinação. O que começou como inclinação vira cativeiro. E quando a prisão está estabelecida, a pessoa perde a capacidade de perceber que está escravizada. O terceiro mecanismo é a cegueira espiritual. Toda prisão precisa de escuridão. E no campo espiritual, essa escuridão não é ausência de informação, mas ausência de revelação. A pessoa até conhece a verdade, mas não enxerga como ela se aplica à sua vida. Lê textos bíblicos, mas não percebe como eles expõem suas escolhas. Ouve pregações, mas não sente confronto. Vive na igreja, mas não vive no altar. A cegueira impede que a pessoa veja a porta aberta. E sem visão, nenhuma cadeia é quebrada. Por fim, o mecanismo mais perigoso, o acordo interno, é quando a pessoa aceita em silêncio a ideia de que nunca mudará. Essa rendição não é visível, mas é espiritual. É um pacto com o próprio cárcere. E enquanto esse acordo existir, a raiz continuará viva, mesmo quando a pessoa estiver clamando por liberdade. Por isso, tantos cristãos experimentam alívio, mas não libertação. Rompem o sintoma, mas preservam o acordo. Esse entendimento revela algo essencial. A raiz não se torna prisão por força, mas por consentimento. De algum modo, consciente ou não, a pessoa permitiu que a estrutura se formasse. E se a prisão nasce de dentro, a libertação também precisa começar de dentro. Surge então a pergunta que nos conduz ao próximo ponto da jornada. Como Deus rompe esses mecanismos invisíveis e cria espaço para que o coração volte a respirar? Antes da liberdade, existe um processo. E esse processo tem nome: arrependimento. Arrependimento, a cirurgia invisível de Deus. Arrependimento não é sentir culpa, é romper alianças. A culpa pode emocionar, pode fazer alguém chorar, pode produzir promessas impulsivas, mas não transforma a raiz. O arrependimento bíblico, porém, atua como uma cirurgia espiritual que corta pactos antigos, remove estruturas invisíveis e realinha o coração com a vontade de Deus. Ele não acontece no ambiente emocional. Ele acontece no altar da consciência, onde a pessoa decide sair da ilusão e se entregar à verdade, mesmo quando essa entrega dói.
Quando os profetas chamavam o povo ao arrependimento, não estavam pedindo lágrimas, mas mudança de direção, abandono da autonomia, quebra de acordos internos. A palavra usada no Novo Testamento, metanoia, não descreve remorso. Descreve transformação da mente. Não apenas mudança de opinião, mas mudança da forma como a pessoa enxerga Deus, o pecado, a si mesma e o mundo. O arrependimento é radical porque atinge o ponto onde a raiz se alimenta. Ele desmascara justificativas, derruba defesas, desfaz narrativas e expõe a estrutura interna que sustentava o comportamento pecaminoso. A Bíblia mostra que quando o coração é tocado pela verdade, ele não tenta negociar. Ele se rende. É por isso que arrependimento autêntico traz paz. A guerra interna cessa porque o governo muda. Essa cirurgia espiritual sempre esteve no centro da mensagem bíblica. Nos dias do Antigo Testamento, quando Israel se afastava, Deus enviava profetas para revelar a corrupção da raiz e chamar o povo de volta ao pacto. A purificação ritual, registrada em textos como Levítico e nos escritos proféticos, simbolizava esse rompimento com impurezas que contaminavam o coração. Não era o ato físico da água ou do sangue que transformava. Era a decisão espiritual de retornar a Deus. A limpeza exterior apontava para a limpeza interior. A remoção da impureza do corpo representava a remoção da impureza da alma. No Novo Testamento, o arrependimento se torna ainda mais profundo porque não se limita à denúncia do pecado, mas aponta para o perdão e a cura em Cristo. João Batista preparou o caminho, chamando o povo ao arrependimento, mas Jesus levou esse chamado ao ápice. Ele declarou que a chegada do reino exigia mudança interior. Quando Jesus toca alguém, ele não apenas cura feridas, ele muda rotas, ele desfaz prisões sem espetáculo, porque age no nível onde a raiz foi formada. Por isso, tantos que encontraram Cristo não apenas mudaram conduta, mas mudaram identidade. Mas existe algo que precisa ser compreendido. Arrependimento não é evento único, ele é postura. É o hábito de trazer a alma para a luz todas as vezes que a sombra tenta se formar. É a prática de examinar intenções antes que elas se tornem escolhas. É a vigilância espiritual que impede que a raiz se fortaleça novamente. Arrependimento é entrega diária, não penitência diária. E quando alguém decide viver dessa forma, uma transformação profunda acontece. A raiz perde força porque a verdade ganha espaço. Essa revelação prepara o caminho para o próximo degrau da jornada espiritual. Pois se o arrependimento expõe a raiz, existe um lugar onde Deus a trata, onde ele transforma aquilo que a pessoa jamais conseguiria transformar sozinha. Esse lugar tem nome, história e propósito: o altar. É ali que a raiz deixa de ser apenas revelada e começa a ser quebrada. O altar, onde a raiz é exposta. Tudo que Deus transforma, ele primeiro coloca no altar. Esse princípio atravessa toda a Escritura como uma linha de fogo. No Antigo Testamento, nenhuma purificação acontecia longe do altar. Nenhum pacto era renovado sem o altar. Nenhuma reconciliação era feita sem que algo fosse colocado diante de Deus. Isso não acontecia porque Deus precisava de rituais, mas porque o altar representava um ponto sagrado, onde a verdade encontrava transparência, onde o coração era desnudado e onde aquilo que estava oculto perdia força diante da presença divina. O altar não é apenas o lugar onde algo morre, é o lugar onde a raiz é exposta. Arqueólogos descobriram ao longo das últimas décadas altares em antigas cidades cananeias, hebraicas e mesopotâmicas. Muitos deles eram estruturas de pedra, erguidas em pontos altos ou em áreas de sacrifício comunitário. Esses achados revelam algo importante. Desde os tempos mais antigos, a humanidade associava transformação à entrega.
Mas enquanto os povos pagãos ofereciam sacrifícios para manipular seus deuses, Israel oferecia no altar o reconhecimento de que não havia transformação sem rendição. O altar bíblico não era um instrumento de controle, mas de submissão. Ele simbolizava a confissão de que o homem não podia salvar a si mesmo. Quando alguém se aproximava do altar, deixava para trás justificativas, máscaras e defesas. O altar não aceitava versões suavizadas da verdade. Ele não acolhia narrativas distorcidas, nem tolerava meias rendições. O altar exigia clareza, exigia que a raiz fosse nomeada, reconhecida e entregue. E quando isso acontecia, Deus começava a agir na profundidade que nenhuma disciplina humana alcança. Por isso, a confissão bíblica tem poder. Confessar não é admitir culpa diante de Deus, porque Ele já conhece tudo. É permitir que a raiz seja trazida à luz, rompendo o poder do segredo que alimentava a prisão interior. No Novo Testamento, o altar muda de forma, mas não de função. Ele deixa de ser estrutura física e se torna realidade espiritual. O altar agora é o coração que se coloca diante de Deus sem reservas. É o lugar onde o homem reconhece sua incapacidade e permite que Cristo toque áreas que ele não consegue mudar. Paulo descreve esse processo quando diz que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo. Não é autossacrifício moral, é entrega, é abrir espaço para que Deus trate aquilo que está escondido. No altar, a raiz perde força porque não consegue sobreviver na luz. As cadeias se fragilizam porque dependem da escuridão. A mentira enfraquece porque encontra a verdade. E quando a raiz é exposta, algo decisivo acontece. Surge o caminho para o sacrifício. E esse sacrifício não é mais de animais, não é mais de sangue humano, não é mais de rituais externos. Agora, o sacrifício que transforma é um só, perfeito, definitivo e eterno. A cruz de Cristo. É ela que toca a raiz, não apenas o fruto. É ela que destrói a estrutura inteira que foi formada desde o Éden. E é por isso que o caminho do altar sempre conduz ao mesmo destino, a cruz. É ali que a raiz é tratada, não com força humana, mas com o juízo santo que cai sobre o pecado e com a graça que oferece nova vida. A cruz. O juízo que caiu na raiz. A cruz não foi erguer um padrão moral, foi destruir uma estrutura espiritual. Quando muitos pensam na cruz, imaginam apenas sofrimento físico, martírio, injustiça humana ou gesto de amor. Tudo isso é verdade, mas não é a totalidade. A cruz é um ponto decisivo na história do universo, porque nela Deus não tratou apenas dos sintomas do pecado, mas alcançou sua raiz. Ali, naquele madeiro, o que começou no Éden foi confrontado com força absoluta. O que se formou na primeira desobediência encontrou seu fim no corpo de Cristo. O Calvário não é apenas a cura dos frutos, é o juízo da raiz. A Bíblia afirma que Cristo se fez pecado por nós. Não no sentido de se tornar culpado, mas de assumir sobre si a estrutura do pecado que corrompe a humanidade inteira. Ele não apenas levou comportamentos, ele levou a inclinação. Ele não apenas carregou erros, ele carregou a natureza caída. Ele não apenas venceu tentações, ele venceu a fonte que alimenta cada tentação. Por isso a cruz é tão radical. Ela não limpa apenas o que está fora, ela corta o que está dentro. Ela não melhora a vida antiga, ela crucifica tudo o que pertence a ela. O que muitos não percebem é que a cruz não é apenas símbolo de perdão, ela é lugar de execução espiritual. Na cruz, Deus executou o velho homem, julgou a carne, destruiu o poder do pecado e desarmou principados que se alimentavam da queda. A tradição cristã primitiva entendia isso com clareza. Os primeiros discípulos afirmavam que no Calvário, o mundo antigo, governado pela rebelião, recebeu sua sentença.
Naquele momento, a raiz que nascia do Éden perdeu seu domínio legal sobre o ser humano. A cruz não é sentimental, é jurídica, é cósmica, é definitiva. E isso muda tudo, porque enquanto alguém tenta mudar apenas comportamentos, a raiz permanece intacta. Mas quando alguém se rende à obra da cruz, algo profundo acontece. Deus destrói aquilo que a pessoa jamais conseguiria destruir sozinha. O pecado perde autoridade porque o juízo caiu sobre Cristo. A condenação que alimentava a prisão desaparece. A vergonha que sustentava a repetição é arrancada. A culpa que moldava escolhas é cancelada. A cruz não apenas salva, ela desmonta o sistema espiritual que mantinha o coração em cativeiro. Mas existe uma verdade ainda mais poderosa. A cruz não é apenas o fim da velha natureza, é também o início de uma nova vida. Cristo não apenas morre, ele ressuscita. E com sua ressurreição, inaugura uma nova história para todo aquele que crê. Se a cruz lida com a raiz do pecado, a ressurreição planta a raiz da nova vida. Se o Calvário destrói o governo da carne, o túmulo vazio inaugura o governo do Espírito. Por isso a cruz nunca pode ser vista isoladamente. Ela é a ponte entre dois reinos, entre duas vidas, entre duas realidades espirituais. E é justamente essa transição do juízo ao novo nascimento que abre o próximo degrau da jornada. Se a cruz remove a raiz antiga, quem planta e faz crescer a nova raiz é o Espírito Santo. Ele é a vida que substitui aquilo que morreu. Ele é a presença que ocupa o espaço que antes era da prisão. Ele é quem transforma de dentro para fora aquilo que nenhum esforço humano pode mudar. A obra do Espírito Santo, transformação de dentro para fora. A raiz só morre quando outra vida começa a crescer. E essa nova vida não nasce da disciplina humana, nem da força de vontade, nem do esforço moral. Ela nasce do Espírito. Desde o início das Escrituras, o Espírito Santo aparece como aquele que dá forma ao que é informe, que traz ordem ao que é caos, que sopra vida onde nada existe. No Gênesis, ele pairava sobre as águas. No Novo Testamento, ele passa a habitar dentro do homem. Ele não apenas visita, ele transforma. Ele não apenas inspira, ele regenera. Ele não apenas guia, ele recria a natureza. A obra do Espírito é tão profunda que as palavras humanas parecem pequenas para descrevê-la. A regeneração é um milagre invisível. Não faz barulho, não produz espetáculo, mas muda tudo. Quando o Espírito entra, ele não melhora o que está velho, ele inicia uma vida completamente nova. Ele planta uma nova raiz, um novo desejo, uma nova inclinação. Ele altera a estrutura do coração, não por pressão, mas por presença. A partir desse momento, o cristão passa a viver uma realidade dupla. A carne ainda tenta governar, mas o Espírito reivindica o trono. E essa disputa revela onde está a fidelidade, onde está a entrega, onde está a confiança. Nos primeiros séculos da fé cristã, os discípulos entendiam que o Espírito não era apenas força, mas pessoa. Ele ensinava, corrigia, fortalecia, revelava e confrontava. Ele era o responsável por conduzir a igreja a uma vida de santidade que o mundo não entendia. Os relatos históricos mostram comunidades onde homens e mulheres eram transformados ao ponto de abandonar práticas que pareciam impossíveis de deixar. Isso não ocorria porque eram mais disciplinados, mas porque estavam cheios do Espírito. Ele substituía desejos, pacificava conflitos internos e iluminava a consciência de forma tão clara que o pecado perdia seu encanto. A santificação é a continuidade dessa obra. Ela não acontece em um dia, mas todos os dias. É o processo onde o Espírito toma áreas da alma que antes estavam governadas pelo ego e as reposiciona sob o senhorio de Cristo. Ele modifica percepções, restaura sensibilidades, ajusta intenções e fortalece a vontade.
Ele cria resistência, onde antes havia fragilidade, e desperta repulsa, onde antes havia atração ao pecado. Ele transforma de dentro para fora, porque a verdadeira mudança nunca nasce de imposição externa. Surge da vida, que agora habita o coração. Mas existe um segredo nessa transformação. O Espírito não força sua obra, ele coopera com um coração que se rende. Quando alguém insiste em preservar áreas não entregues, o crescimento espiritual estagna. Quando alguém tenta vencer a carne sem depender do Espírito, o conflito se intensifica. A vitória acontece quando o cristão aprende a ceder espaço, a permitir que o Espírito ocupe terrenos da alma que antes pertenciam ao padrão do Éden. Quanto mais espaço ele recebe, mais a nova natureza se fortalece. E quando essa nova vida cresce, algo essencial acontece. Portas espirituais começam a se fechar. Desejos antigos perdem força. Oportunidades de queda deixam de ter o mesmo peso. E o coração passa a discernir perigos que antes eram ignorados. Essa percepção abre caminho para o próximo estágio da jornada, onde veremos como o Espírito conduz o cristão a fechar as portas que alimentavam a raiz antiga. Como fecham-se as portas do pecado. Princípios práticos. Toda queda começa dias antes da tentação aparecer. Nenhum pecado acontece de repente. Ele é preparado no silêncio, construído em pequenas concessões, alimentado em distrações que parecem inofensivas. A Escritura mostra que o inimigo trabalha por antecipação, sondando brechas, observando fraquezas, esperando momentos de descuido. Por isso, a vigilância espiritual não é exagero, é sobrevivência. Quando o Espírito Santo transforma a natureza interior, ele também desperta uma sensibilidade que permite ao cristão perceber movimentos invisíveis que antecedem a queda, como quem aprende a ouvir o som distante de um perigo que se aproxima. Fechar portas espirituais significa interromper ciclos antes que eles se formem. Isso acontece quando o cristão passa a discernir os padrões que o conduzem ao pecado. A repetição revela caminhos. A tentação segue trilhas. E essas trilhas precisam ser apagadas. A mente precisa ser renovada para não caminhar automaticamente nos mesmos lugares emocionais. A vigilância não é paranoia, mas consciência. Ela permite que a pessoa reconheça quando está se aproximando de uma zona de vulnerabilidade, seja por exaustão, descuido, negligência da oração, isolamento ou autoconfiança. A maioria das prisões espirituais nasce nesses territórios. Outro elemento essencial é a confissão bíblica. A confissão não é mero desabafo, nem ferramenta psicológica. Ela é arma espiritual. Quando a verdade é exposta com sinceridade, a escuridão perde força. O segredo é o alimento da raiz. Quando a raiz é revelada, ela enfraquece. A Bíblia mostra que a cura começa com a confissão, porque confessar é retirar do pecado o ambiente onde ele prospera. Nenhuma prisão se sustenta quando a luz entra. Em confissão, rompe acordos internos, desarma justificativas e impede que a mente construa narrativas que alimentam a repetição. A disciplina espiritual também fecha portas de forma poderosa. Não porque Deus exige ritual, mas porque a alma humana precisa de ordem. A oração não é disciplina para agradar a Deus. É lugar onde o coração se alinha ao Espírito e recupera força para resistir. A leitura da palavra não é hábito devocional vazio. É contato direto com a verdade que desmascara ilusões espirituais. O jejum não é punição do corpo. É treinamento da vontade. Cada prática abre espaço para o governo do Espírito e, ao mesmo tempo, fecha espaço para a atuação da carne. Mas existe uma porta que precisa ser fechada acima de qualquer outra. A porta da interpretação equivocada. Muitas quedas acontecem porque o cristão interpreta situações por lentes contaminadas pela carne. Quando a mente distorce, o coração se engana.
Quando o coração se engana, a vontade se rende. E quando a vontade se rende, o comportamento segue. Por isso, a renovação da mente não é opcional. Ela impede que o pecado manipule percepções e apresente como liberdade aquilo que é prisão disfarçada. E ao compreender esses princípios, surge uma revelação libertadora. A verdadeira vitória não está em resistir ao pecado no momento da tentação, mas em impedir que o caminho que leva a ele seja formado. Esse entendimento abre espaço para a próxima parte da jornada, onde veremos que a libertação não se limita ao fechamento de portas. Ela depende de algo ainda mais profundo: a identidade restaurada. Pois quando o cristão entende quem é em Cristo, a antiga raiz perde o direito de governar sua história. Identidade em Cristo, o fim da antiga raiz. Liberdade não é algo que você conquista, é algo que você recebe. Essa verdade derruba séculos de tentativas humanas de vencer o pecado por mérito próprio. Desde o Éden, o homem tenta se justificar, se aperfeiçoar, se controlar e se corrigir pela própria força. Mas a raiz da escravidão espiritual não cai diante de esforço, ela cai diante de identidade. O pecado governa enquanto a pessoa vive a partir da natureza antiga. Quando a identidade muda, o governo muda. Quando o governo muda, a raiz perde território. A Bíblia declara que em Cristo nos tornamos nova criação. Isso não é metáfora, é realidade espiritual. A antiga natureza, moldada pelo Éden, perde o domínio legal. A nova natureza, moldada pela ressurreição, assume o centro da existência. Essa transição é tão profunda que o Novo Testamento usa palavras como adoção, justificação e reconciliação para descrevê-la. A adoção muda a relação. A justificação muda a condição. A reconciliação muda a posição. E todas essas mudanças revelam um ponto decisivo. A vida cristã não é um processo de reparo, é um processo de substituição. Deus não restaura a antiga raiz, ele planta uma nova. O problema é que muitos cristãos vivem como se fossem duas pessoas dentro de si. Uma antiga, que insiste em se manifestar, e uma nova, que tenta respirar. Mas a Escritura não ensina dualidade de identidade. Ela ensina conflito de natureza. A identidade verdadeira é a nova. A carne não define mais o cristão. Ela apenas tenta reivindicar direitos que perdeu. Essa compreensão transforma a forma como pensamos sobre queda, fraqueza e tentação. Quando alguém acredita que ainda é governado pela raiz antiga, vive como escravo. Quando entende que é governado por Cristo, começa a viver como livre. Esse tema aparece com força nas cartas paulinas. Paulo insiste que o cristão precisa revestir-se do novo homem, expressão que indica postura consciente. Vestir a nova identidade é permitir que a verdade dite pensamentos, decisões e comportamentos. É caminhar a partir da obra consumada, não da culpa passada. É reconhecer que a cruz não apenas perdoou pecados, mas destruiu o direito da antiga natureza de comandar a vida. Quando o cristão vive a partir dessa consciência, ele deixa de lutar para ser santo e passa a lutar para permanecer no que Deus já fez. Isso gera descanso, não tensão. A identidade restaurada também toca áreas emocionais profundas. A vergonha que moldava comportamentos cede lugar à certeza de aceitação. A culpa que paralisava decisões dá espaço à confiança. O medo de cair diminui porque a pessoa não depende mais da própria força, mas do Espírito que a fortifica. E esse fortalecimento interior evidencia um movimento espiritual silencioso, porém poderoso. Quanto mais alguém reconhece quem é em Cristo, menos espaço a antiga raiz encontra. A prisão não resiste quando o prisioneiro descobre que a porta está aberta. Mas ainda existe uma dimensão dessa batalha que precisa ser compreendida para que a liberdade seja consolidada.
o campo onde tudo começa e termina. O lugar onde a carne tenta retomar o controle e onde o espírito reivindica a soberania. Esse campo não é o corpo, nem o comportamento, nem as circunstâncias. É a mente. E é para lá que a jornada nos conduz agora, ao território onde pensamentos se tornam convicções e convicções se tornam escolhas. O campo de batalha da mente, a última linha de defesa. O inimigo não ataca suas mãos, ataca sua interpretação. Essa é a chave que explica por que tantos cristãos, mesmo regenerados, ainda travam guerras internas intensas. A mente é o território onde percepções são moldadas, onde significados são atribuídos, onde decisões nascem e onde a fé é fortalecida ou destruída. A carne tenta distorcer a leitura da realidade, enquanto o espírito ilumina essa leitura com verdade. O campo de batalha não é externo. Ele é psicológico, espiritual e profundamente decisivo. E quem vence na mente, vence na vida. A Escritura mostra que a mente humana não é neutra. Ela pode se tornar santuário ou prisão. Pode ser morada de paz ou depósito de ruído. É por isso que Paulo declara que devemos renovar o entendimento. Essa renovação não é intelectual, mas espiritual. Não se trata de acumular informação bíblica, mas de permitir que o espírito reorganize padrões de pensamento. A carne cria pensamentos automáticos, reações impulsivas, conclusões rápidas. O espírito cria discernimento, lucidez, sobriedade. Ele impede que a mente interprete circunstâncias com base no medo, na carência, na culpa ou no orgulho, e a reposiciona sob a lógica do reino. Quando a mente não é renovada, ela se torna terreno fértil para fortalezas. A Bíblia define fortalezas como estruturas mentais que se levantam contra o conhecimento de Deus. Elas podem ser crenças distorcidas, interpretações equivocadas, memórias mal processadas ou convicções internas construídas fora da verdade. Essas fortalezas se tornam muralhas invisíveis que impedem a pessoa de viver a liberdade que Cristo já conquistou. Ela ora, lê a palavra, busca a Deus, mas continua presa porque interpreta tudo a partir das lentes erradas. A prisão não está no pecado em si, mas na narrativa que o pecado construiu dentro da mente. Essa batalha também envolve pensamentos que aparecem como sugestões aparentemente inocentes, mas carregam intenção destrutiva. Quando a serpente se aproximou de Eva no Éden, ela não apresentou o fruto. Ela apresentou uma interpretação alternativa. O primeiro ataque foi sobre a mente. O inimigo sugeriu dúvida, plantou desconfiança e ofereceu autonomia. A queda aconteceu ali, antes do gesto. Da mesma forma, muitas quedas atuais começam na mente, quando a pessoa aceita uma interpretação que parece lógica, mas contradiz a verdade de Deus. Esse é o ponto onde a vigilância espiritual se torna vital. A mente renovada, porém, não é apenas protegida, ela é equipada. O Espírito Santo não apenas impede mentira, ele produz convicção. Ele lembra o cristão de quem ele é, de quem Deus é, do que Cristo fez e do que o pecado destrói. Ele alinha pensamentos à palavra e cria uma sensibilidade que permite identificar quando uma sugestão não vem de Deus. Essa lucidez é o sinal mais evidente de maturidade espiritual. Um cristão maduro não é o que sente menos tentações, mas o que as reconhece antes que se tornem raízes. E ao compreender que a mente é o campo onde as prisões são formadas e destruídas, surge a necessidade de aprofundar ainda mais o entendimento sobre outra dimensão dessa batalha, a realidade espiritual que circunda o mundo visível. Pois a Bíblia não descreve apenas conflitos internos, mas também um cenário onde luz e trevas disputam influência sobre a vida humana. E para que a libertação seja completa, é preciso entender
o que a Escritura revela sobre esse campo invisível. Luz e trevas. O que a Bíblia revela sobre prisões espirituais. O que você chama de fraqueza, a Bíblia chama de cativeiro. Essa afirmação transforma completamente a maneira como interpretamos nossas lutas internas. Muitas pessoas pensam que estão enfrentando apenas impulsos, emoções ou hábitos, mas a Escritura revela um cenário muito mais profundo. Existe uma verdadeira disputa espiritual acontecendo ao redor e dentro do ser humano. Não é metáfora, não é simbologia. É uma realidade descrita de Gênesis ao Apocalipse. O mundo visível é apenas a camada superficial de uma batalha que atravessa séculos, civilizações e almas. No Antigo Testamento, encontramos imagens recorrentes dessa disputa. Israel era advertido repetidas vezes a não se misturar com práticas espirituais das nações vizinhas, não porque Deus desejava isolamento cultural, mas porque essas práticas abriam portas espirituais para opressões reais. Os povos cananeus, por exemplo, mantinham altares, objetos de culto, amuletos e rituais que foram encontrados em escavações arqueológicas e que revelam uma cosmovisão voltada ao domínio espiritual por meio de invocações e pactos. Deus não alertava Israel sobre esses perigos como quem usa linguagem figurada. Ele alertava porque a influência dessas trevas era concreta. No mundo do Novo Testamento, essa realidade se torna ainda mais evidente. A Palestina do primeiro século era um território saturado de crenças espirituais, sincretismos, práticas ocultas e cultos imperiais. Quando Jesus expulsa espíritos imundos, ele não está apenas realizando atos de misericórdia, mas revelando ao mundo que há poderes que escravizam e poderes que libertam. Ele mostra que a escuridão espiritual não se apresenta sempre com violência ou sensacionalismo, mas muitas vezes de forma sutil, silenciosa, organizada. Paulo descreve esses poderes como forças que operam nas regiões celestiais, influenciando pensamentos, comportamentos e estruturas. O ponto mais perigoso dessa batalha é que a escuridão não precisa dominar totalmente uma pessoa para aprisioná-la. Basta influenciar, basta distorcer, basta moldar interpretações e alimentar acordos internos. Quando alguém vive sem revelação, confunde trevas com fraqueza, cativeiro com temperamento, opressão com costume. E essa confusão mantém portas abertas. A falta de discernimento se torna o maior aliado do inimigo. Mas quando a luz entra, a escuridão perde poder instantaneamente, porque ela não resiste à verdade. A luz que a Bíblia descreve não é uma metáfora poética, é a revelação da vontade de Deus. É a clareza espiritual que expõe intenções ocultas, revela armadilhas e ilumina a realidade como ela é. Jesus declarou que a verdade liberta porque a verdade desmascara. Onde a verdade chega, a escuridão não tem negociação. Por isso, o cristão não deve temer as trevas, mas temer a ignorância espiritual. Quem conhece a verdade vê portas onde antes só enxergava muros. Quem caminha na luz aprende a distinguir ataques, perceber manipulações e identificar influências que tentam modelar sua história. Mas a luz não apenas revela, ela também capacita. A palavra de Deus se torna espada que corta raízes, escudo que protege a mente e fundamento que sustenta o coração. E é essa palavra, viva e penetrante, que nos conduz ao próximo passo da jornada. Pois se a escuridão aprisiona e a luz expõe, é a verdade que liberta. E para entender a libertação plena, é preciso compreender o poder que a Escritura tem de destruir fortalezas invisíveis e reconstruir a vida sobre fundamentos eternos. A verdade que liberta, o poder da palavra. A mentira cria cadeias, a verdade cria liberdade. Essa é a essência da batalha espiritual revelada por Jesus,
quando declarou que somente a verdade tem o poder de romper prisões formadas no coração humano. A verdade não é opinião, não é sensação, não é perspectiva humana. A verdade é a revelação do próprio Deus, manifestada em sua palavra. Quando a Escritura entra na vida de alguém, ela não age como informação, mas como luz que invade um ambiente escuro, desmontando estruturas, desarmando enganos e revelando caminhos que antes estavam ocultos. O pecado se alimenta do segredo, mas também da distorção. Ele se fortalece quando a pessoa interpreta a realidade por lentes contaminadas, quando acredita em narrativas construídas pela carne, quando aceita pensamentos que parecem lógicos, mas estão desconectados de Deus. A palavra faz o movimento inverso. Ela reorganiza a mente, redefine critérios, realinha valores e confronta pensamentos que se levantam contra o conhecimento divino. É por isso que Paulo descreve a Escritura como espada. Ela corta onde nada mais alcança. Ela separa a verdade de ilusão, discernimento de confusão, convicção de emoção. Ao longo da história bíblica, vemos esse padrão repetido. Quando Israel se desviava, Deus enviava sua palavra através dos profetas para arrancar o povo das trevas espirituais. A palavra expunha alianças ocultas, denunciava caminhos corruptos e chamava o coração de volta ao pacto original. Não era apenas discurso religioso, era intervenção divina. Não havia libertação sem revelação. Quando Neemias restaurou Jerusalém, ele não começou pelos muros, mas pela leitura da lei. Quando Josias renovou o pacto, não começou pela política, mas pelo livro achado no templo. Em ambos os casos, a verdade reorganizou destinos inteiros. Jesus faz o mesmo no Novo Testamento. Ele confronta trevas não com gritos, mas com escritura. Ele responde tentações não com emoção, mas com "está escrito". Ele cura mentes antes de curar corpos. Ele expulsa demônios como quem expulsa sombras ao abrir janelas. A palavra é autoridade porque procede do próprio Deus. Onde ela é recebida, a mentira perde força. Onde ela é rejeitada, a raiz do pecado cresce. A diferença entre liberdade e prisão está na resposta à verdade. O poder libertador da palavra não funciona apenas para expor o que está errado, mas para construir o que é novo. A verdade forma convicções, e convicções formam escolhas. Escolhas formam hábitos. Hábitos formam vida. A Escritura cria fundamentos espirituais sólidos, capazes de sustentar o cristão mesmo em tempos de tentação, pressão ou caos emocional. Ela dá direção quando tudo parece confuso, dá força quando a carne vacila, dá esperança quando a alma se cansa. A verdade não apenas ilumina o caminho, ela transforma o caminhante. E essa transformação nos conduz ao clímax da jornada. O ponto onde tudo aquilo que estudamos, raiz, queda, conflito de naturezas, obra do Espírito, fechamento de portas, identidade, luz e verdade, converge em um único momento espiritual. A libertação real, não a libertação emocional, nem a libertação superficial, mas a libertação da raiz. A libertação onde o governo antigo cai e o governo de Cristo se estabelece de forma definitiva. A libertação real, quando a raiz cai. Libertação não é um momento, é uma mudança de governo. Essa é a verdade que a Escritura revela com clareza para aqueles que desejam experimentar transformação profunda. Muitos pensam em libertação como um evento emocional, um instante de alívio, uma sensação passageira de leveza. Mas a Bíblia não descreve libertação como um sentimento, e sim como um deslocamento espiritual. A raiz não cai quando a emoção muda, ela cai quando o trono muda. Quando Cristo assume o governo da vida em uma área onde antes a carne reinava, a estrutura que prendia aquela área perde todo o seu direito. E é nesse deslocamento que a prisão se rompe.
Ao longo das Escrituras, vemos momentos em que Deus intervém e quebra cadeias de forma visível, como fez com Israel no Egito ou com Paulo e Silas na prisão. Mas esses episódios apontam para algo maior. A libertação física simboliza a libertação interior que Deus opera no coração humano. A verdadeira escravidão nunca foi a do corpo, sempre foi a do espírito. E a verdadeira libertação nunca foi a remoção de correntes de ferro, mas a remoção das correntes formadas na alma. Quando a raiz cai, o que antes parecia inabalável se dissolve. O que antes parecia impossível se torna simples. O que antes prendia com força imensa se torna sem poder diante da presença de Cristo. Essa libertação não acontece por força humana. Ela não se conquista com disciplina, nem com sacrifícios pessoais. Ela é resultado direto da obra da cruz, ativada pela fé e aplicada pelo Espírito. Quando a pessoa se rende à verdade, rompe acordos internos, abre mão do controle e entrega ao Senhor aquilo que tentava esconder, Deus age em profundidade. Ele corta alianças espirituais, desfaz construções mentais e interrompe ciclos que pareciam eternos. A raiz cai não porque o esforço humano é grande, mas porque o governo de Cristo é maior. Há momentos em que essa libertação ocorre de forma silenciosa. A pessoa se dá conta de que não sente mais o peso que a acompanhou por anos. Há momentos em que ocorre de forma confrontadora, quando o Espírito traz à tona algo que o coração resistia a entregar. E há momentos em que ela ocorre de forma progressiva, quando a pessoa firmada na palavra fecha portas diariamente até que a raiz se torne fraca demais para sobreviver. Mas em todos os casos, o princípio é o mesmo. Onde Cristo reina, o pecado perde o direito de governar. Os testemunhos bíblicos reforçam isso. Maria Madalena foi liberta de 7 espíritos, não porque era forte, mas porque se rendeu totalmente. O gadareno, preso por uma legião, foi restaurado porque a presença de Cristo invadiu a região onde a escuridão reinava. Pedro, que negou o Mestre, foi levantado novamente porque permitiu que a palavra o reerguesse. A libertação sempre acontece onde há rendição. E essa rendição leva a um momento decisivo. Uma nova vida começa a nascer. Não uma vida remendada, mas uma vida reconstruída. E é isso que nos conduz à etapa final da jornada. Pois uma vez que a raiz cai, Deus não deixa um espaço vazio. Ele planta propósito, Ele planta direção, Ele planta destino. A verdadeira libertação não termina com o fim da prisão. Ela começa com o início da missão. E é para esse desfecho que a história aponta. A vida que nasce depois da cadeia, quando o cristão finalmente descobre que foi transformado para viver, não para sobreviver. Chamado final, a vida que nasce após a cadeia. Toda libertação verdadeira termina com um novo propósito. Deus nunca arranca uma raiz para deixar um vazio. Ele arranca para plantar algo que reflita sua glória. Ao longo da Bíblia, cada pessoa libertada de um cativeiro interior é imediatamente chamada para uma nova forma de viver. A liberdade nunca foi o fim, sempre foi o início. Quando Cristo quebra aquilo que o prendia, Ele não está apenas devolvendo o movimento, está devolvendo destino. A vida que surge depois da cadeia não se parece com a vida antiga, porque ela nasce de outra fonte, cresce em outro terreno e floresce sob outro governo. A Escritura mostra esse padrão repetidamente. Israel não foi liberto do Egito para vagar sem sentido. Foi liberto para adorar, para obedecer, para refletir o caráter de Deus entre as nações. O gadareno, restaurado da opressão, foi comissionado a testemunhar entre seu povo. Pedro, reerguido após a queda, foi chamado para apacentar o rebanho. A mulher samaritana, liberta de uma história quebrada, se tornou anunciadora da verdade. A libertação sempre abre caminho para a missão.
Não missão no sentido institucional, mas missão no sentido de viver a vida sob o senhorio de Cristo, revelando ao mundo que ele governa áreas que antes estavam em trevas. Quando a raiz cai, o coração encontra equilíbrio, a mente encontra clareza, a alma encontra descanso, e é nesse descanso que a nova vida floresce. Não é vida isenta de luta. A carne ainda tenta se impor, o inimigo ainda lança sugestões e o mundo ainda tenta moldar interpretações. Mas agora existe um centro espiritual firme, sustentado pelo Espírito Santo. Existe convicção onde antes havia confusão. Existe sobriedade onde antes havia instabilidade. Existe direção onde antes havia repetição. A liberdade não remove a batalha, mas transforma completamente a postura dentro dela. A nova vida exige um passo que só pode ser dado com fé. Caminhar como quem já foi liberto, não como quem ainda tenta se libertar. É aqui que muitos tropeçam. Vivem como se ainda estivessem na antiga prisão, mesmo quando as correntes já caíram. A mentalidade de escravo tenta sobreviver dentro de um coração livre. Por isso a Escritura insiste para que o cristão se revista do novo homem, renove sua mente e permaneça firme na liberdade conquistada por Cristo. A vida que nasce depois da cadeia precisa ser alimentada diariamente pela palavra, fortalecida pela oração e direcionada pelo Espírito. E quando o cristão vive assim, o que era deserto se torna campo fértil. O que era ruína se torna testemunho. O que era vergonha se torna sabedoria. A nova vida não se constrói sobre o passado, mas sobre a graça. E essa graça não apenas restaura, ela envia, ela comissiona. Ela transforma a libertação em ministério, a cura em compaixão, a queda em humildade, a restauração em maturidade. A vida que nasce após a cadeia é uma vida útil para o reino. Aqui termina a jornada, mas começa o caminho. Pois Deus não o libertou para que você volte a ser quem era. Ele o libertou para viver como quem pertence ao reino. E essa verdade não apenas fecha esta mensagem, ela abre uma história.